Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 9. Estou fazendo versículo por versículo. Embora no vídeo anterior eu comentei algo sobre este verso de número 5, mas faço de uma forma conjunta com o 6 para que haja um devido entendimento. Versículos 5 e 6 está falando justamente sobre a destruição total. Se viessem a ti ladrões, conforme diz o texto, não deixariam os restos, ou alguns restos, como foram rebuscados os bens de Esaú. Porque Obadias vai comparar ladrões que deixam algo. Mas acontece que Deus não deixará nada, mostrando que o juízo é completo, sem restos. O que nós aprendemos, sem dúvida alguma, é que o pecado traz profundas consequências, profundas perdas, perdas inclusive irreversíveis, quando não há arrependimento. Já no verso de número 7, vamos deixar agora aqui destacado, vai nos mostrar a traição dos aliados. É bom a gente comparar indo ao início do livro de Obadias, porque vai mencionar também os aliados. E quando você lê de forma conjunta, o versículo 1, por exemplo, em diante, com este aqui, você vai observar a tradição desses aliados, porque todos os teus aliados te expulsaram, levaram para fora dos limites. Edom confiava nas alianças políticas. Os amigos, no entanto, se voltariam contra eles. E cumpre aqui o padrão bíblico. A confiança no homem leva à destruição. Era comum entre os povos antigos fazerem alianças políticas e, por sua vez, tinham implicações religiosas, inclusive. Agora, tem um grande desgaste moral, físico e até mesmo espiritual. O verso 8 e 9, vamos fazer de uma forma conjunta, nos diz justamente sobre o juízo sobre os sábios e guerreiros. Havia homens sábios, conselheiros, mas diz a palavra de Deus que os sábios de Edom seriam o quê? Destruídos. Edom, na verdade, era conhecida pela sua sabedoria por causa da cidade, chamada Temã, porque isso cairia, ou seja, a cidade cairia com toda a sua sabedoria, apesar daqueles homens ou conselheiros muito sábios, porque a elite militar seria derrotada. O que o ser humano considera força, sabedoria, poder, exército, nada é diante de Deus. É o que nos deixa bem claro com relação a isto. Já no verso 10, fala sobre a causa principal e a violência contra Judá. Edom se levantou contra Judá. O juízo tem razão moral. Edom atacou o povo de Deus. Eles são irmãos. E o pecado se torna ainda mais grave porque é contra um parente de sangue. Nesse sentido, Deus leva a sério injustiças contra o seu povo. Vou ler de uma forma conjunta, vou deixar destacado, versículo 11 até o 14, porque estes versículos vão falar sobre os pecados específicos de Edom. Essa sessão vai detalhar o que Edom fez. Observemos no versículo 11 a indiferença, porque ficou parado como um deles. Edom assistiu, digamos assim, de forma passiva à destruição de Jerusalém. Isso mostra que a indiferença diante da dor é cumplicidade. Foi o que aconteceu. No verso 12, vai mostrar o triunfo malicioso, porque não devias olhar com prazer. Ficou vendo a destruição, apreciando, olhando com prazer. Ora, era para ficar ao lado de Israel, do seu irmão, mas Edom não fez isto. Ele peca contra Judá e eles celebraram, inclusive, a queda do irmão. Quando Judá caiu, eles vibraram, eles comemoraram. E o pecado interno mostra que a alegria é uma desgraça alheia. Versículo 13, quando fala nem entrar pela sua calamidade, nem lançar mãos dos seus bens no dia da sua calamidade, ou seja, não devias entrar pela porta do meu povo. Edom
aproveitou a fraqueza de Judá para saqueá-lo. Além de ficar assistindo de camarote, vendo a destruição de uma forma passiva, sem fazer nada, cruzando os braços e vibrando com a destruição de Judá, ainda aproveitou isto para saquear, o que tornou um pecado ativo e violento. No verso 14, que é o final deste que está em destaque, desse conjunto, fala sobre a perseguição. Nem ter postais encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Ou seja, não devia entregar os sobreviventes. Edom entregou judeus fugitivos ao inimigo. O que isso mostra? Uma traição extrema da parte de Edom. De modo que no versículo 11 você vai ver a indiferença, no versículo 12 você vai ter alegria com a queda alheia, e no versículo 13 e 14, a participação ativa no mal. Quando você vai para o versículo de número 15, esse que se encontra em destaque, há um princípio universal, é aquela colheita moral. Como fizeste, assim se fará contigo. A lei da retribuição divina. O que se planta, colhe. O dia do Senhor inclui juízo sobre todas as nações. Isso mostra que a Bíblia o tempo inteiro vai retratar um Deus justo e é um ente ético, moral, que não ignora o mal. No versículo de número 16, temos o seguinte: o juízo inevitável, porque fala, assim como vocês beberão, assim beberão de contínuo todas as nações, sim, beberão e sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Ou seja, esse bebê é uma metáfora do cálice da ira de Deus. O que está dizendo aqui é que as nações experimentarão o juízo como Edom. Uma vez mais é necessário lermos os versículos de maneira conjunta, 17 e 18, porque fala agora sobre a restauração de Israel. Mas no Monte Sião haverá livramento, diz a palavra de Deus. Vai agora fazer um contraste maravilhoso. Juízo sobre Edom, restauração para Sião. Agora inverteu as coisas. Israel será como fogo e Edom será como palha. Essa é uma imagem da destruição completa do inimigo, de modo que a salvação do povo de Deus é certa e ele reverte a injustiça. Versículo 19 e 20, este aqui, fala sobre a recuperação da terra. Os de Negueb possuirão. Ora, os do Negueb possuirão o monte de Esaú e os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e etc e tal. Fala sobre a promessa territorial, que era uma restauração. E vai demonstrar também que Deus reverte perdas e restaura o que o inimigo destruiu. Já no verso de número 21, o último do menor livro do Antigo Testamento, tem a conclusão. E qual é? O reino é do Senhor. O reino será do Senhor, diz nessa parte final aqui, ó. E o reino será do Senhor. Chama a atenção, porque no último versículo está o ponto mais alto de toda a mensagem profética da parte de Deus através de Obadias. O reino será do Senhor. É o clímax teológico do livro. A história termina com Deus reinando plenamente sobre todas as nações. E, de uma certa forma, vai antecipar o reino de Deus consumado, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Em resumo, a gente observou que Edom simboliza o orgulho humano que vai resistir a Deus, mas a gente verificou que o juízo de Deus é certo, além de ser certo, é completo, é justo, defende o seu povo fielmente e que o reino de Deus prevalecerá sobre todas as forças contrárias. Espero que tenha auxiliado você, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno, para que até domingo possa, quem sabe, se valer de alguns dados, algumas informações, alguns apontamentos a respeito
destes versículos, ora, analisados. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.